Juanita nunca esperou que seu dia tomasse um rumo tão drástico. Em abril de 2016, Juanita acordou e foi ao quarto da filha Elizabeth. Ela tinha saído com alguns amigos na noite anterior e esperava ver uma Elizabeth um pouco de ressaca, talvez levemente irritada, espiando debaixo dos lençóis. Quando ela abriu a porta, a cama estava arrumada e tudo em ordem. Juanita ficou surpresa. Talvez Elizabeth tenha acordado cedo e começado o dia. Ela, mãe solteira de 4 filhos, detestava se atrasar para compromissos. Então, Juanita desceu as escadas, mas o que a fez parar imediatamente foi o silêncio. Elizabeth também não estava na cozinha. Então, onde ela estava? Ela procurou de cômodo em cômodo. Ela procurou por toda a casa por Elizabeth, mas ela não estava lá. Enquanto vasculhava cada centímetro da casa, até mesmo verificando todos os armários, ela finalmente foi forçada a admitir algo. Elizabeth não estava aqui. E só pelo estado limpo e arrumado do quarto dela, Juanita foi tomada por uma constatação assustadora. Elizabeth provavelmente nunca chegou em casa. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador, e trago novos documentários de crimes reais semanalmente. Se você gosta de crimes reais clássicos, sem besteira de inteligência artificial, está no lugar certo. Então não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os meus próximos casos. Era 15 de abril de 2016. Elizabeth tinha feito planos com alguns amigos do trabalho. Eles iam sair para um happy hour naquela tarde. As garotas iam beber e conversar sobre suas vidas, algo que Elizabeth já precisava há tempos. Ela estava precisando muito de uma noite das garotas. Quer dizer, claro, ela amava a família e os filhos, mas entre o trabalho, estar separada do marido e cuidar das crianças, Elizabeth tinha pouquíssimo tempo para si mesma, então esse plano era simplesmente perfeito. Após o trabalho, Elizabeth e amigas se reuniram em um bar, se divertindo enquanto conversavam, bebiam e comiam. Amigas de Elizabeth disseram que ela estava feliz e nada mostrava que estivesse assustada ou nervosa naquela noite. Na verdade, ela estava radiante e se divertindo de verdade. Mas a questão é que todos os bons momentos chegam ao fim. E nada poderia ter preparado ninguém para ouvir que, apenas algumas horas depois, aquela mesma Elizabeth, que tinha sido vista com um sorriso no rosto e calor no coração, seria encontrada assassinada. Amigos e familiares de Elizabeth ficaram chocados, pois nunca imaginaram perder alguém tão marcante e calorosa. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Quando Elizabeth morreu, nada mais foi igual. Até então, Elizabeth Arellano tinha vivido toda a vida em Fort Worth, Texas. Desde jovem, ela era bondosa, vinha de uma família amorosa e era próxima das irmãs, Joe, Kelly e Elle. Elizabeth permaneceu muito próxima dos pais, mesmo após o divórcio. Ela era o elo da família, sempre unindo todos. Ela também era o tipo de pessoa que sempre mantinha contato com a família, sabia para onde todos estavam indo e sempre informava onde estava quando falava com alguém. Em essência, ela era um livro aberto. Ela era a irmã que sempre perguntava para todo mundo onde estavam, por que não tinham mandado mensagem para ela, e ficava de olho em todos e tudo isso. Algumas pessoas a viam como uma intrometida, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Ela só queria cuidar das pessoas de quem gostava. Além disso, Elizabeth também frequentava a igreja regularmente. Ela era cristã devota e acreditava que bondade, altruísmo e sinceridade levavam alguém a qualquer lugar. E na maioria das vezes, ela estava certa, mas esse sentimento realmente coloca em perspectiva o tipo de pessoa que ela era. Cuidadosa, paciente e de coração gentil, Elizabeth gostava realmente de pessoas. Mas, mais do que qualquer outra coisa no mundo, ela queria formar uma família própria. Ela sonhava em encontrar alguém especial, construir uma vida e formar uma família. Logo, ela encontrou alguém no ensino médio. Ela nem imaginava que seus sonhos iam se realizar. Elizabeth conheceu Rudy Arellano quando eles ainda eram estudantes na Diamond Hill Jarvis High School. Mesmo que a gente não saiba exatamente os detalhes, o que sabemos é que eles basicamente eram namorados de escola e acabaram ficando juntos por cerca de 13 anos. Elizabeth e Rudy se formaram no ensino médio, mas o relacionamento deles estava mais forte do que nunca. Eles se casaram e a família aumentou de 2 para 6 com a chegada de 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Eles se mudaram para uma casa em Fort Worth e se estabeleceram, mas, como em toda a família, nem tudo era perfeito.
Agora, não sabemos o que levou a essa mudança repentina, mas de repente, Elizabeth anunciou à família que estava considerando se divorciar de Rudy. Essa notícia surpreendeu a todos. Elizabeth nunca tomava decisões desse tipo sem pensar bastante antes. Ela passava muito tempo pensando e refletindo sobre tudo, quase como uma compulsão, mas isso era diferente. Algo havia mudado em Elizabeth, e agora ela queria sair. Ela sabia que ser uma papagaia solteira era difícil, ainda mais com 4 crianças. Mas todos afirmam que, se Elizabeth chegou a essa decisão, deve ter sido algo que ela pensou por muito tempo. Após decidirem, Rudy e Elizabeth se separaram. Elizabeth deixou os Arellano com os filhos e voltou para a casa dos pais em Fort Worth. Segundo Rudy, o casal só havia se separado, mas Elizabeth tinha outros planos. Ela queria se divorciar completamente de Rudy. Ela já tinha decidido e iria entrar com o pedido de divórcio nos próximos dias. Fazia só uma semana que Elizabeth havia deixado a casa do marido e se mudado para a dos pais. Mesmo triste com a decisão, ela aparentava felicidade, vivendo e trabalhando diariamente. Quero dizer, o divórcio nunca é uma opção fácil. As vidas mudam completamente para sempre. Pessoas que estiveram anos com você podem se tornar estranhas. É uma mudança de dinâmica estranha, ainda mais com crianças. Então qualquer pessoa passando por essa fase dolorosa da vida vai sentir todas essas emoções. Mas para Elizabeth, olhando de fora, nada mudou. Foi quase estranho. Amigos e colegas disseram que Elizabeth mantinha seu bom humor. Ela fazia planos com amigos do trabalho, ria em casa com pais e irmãos, e dedicava todo o tempo aos 4 filhos, que eram como pedaços do seu coração. Ela também estava tão feliz quanto jamais esteve. Mas para Elizabeth, essa felicidade estava prestes a acabar da pior maneira possível. Voltamos àquele dia fatídico no bar, 15 de abril de 2016. Elizabeth se encontrou com suas amigas naquele dia para tomar uns drinks durante o happy hour, e elas ficaram no bar por várias horas, compartilhando uma refeição e colocando a conversa em dia sobre o que tinha acontecido em suas vidas nos últimos meses. Antes que percebessem, o happy hour terminou e Elizabeth e suas amigas foram embora separadas. Agora, estou supondo que Elizabeth tinha bebido o suficiente para provavelmente estar se sentindo um pouco leve, mas não tanto a ponto de não conseguir dirigir ou ficar completamente incoerente. Esse era o tipo de pessoa que Elizabeth era. Se soubesse que beberia tanto a ponto de precisar de motorista, teria se organizado antes. Mas ela não pretendia ficar bêbada a ponto de desmaiar, ainda mais em dia de semana. Só tomou alguns drinks leves e riu um pouco. Mesmo assim, os amigos de Elizabeth pediram que ela ligasse ao chegar em casa. No fim, era para a tranquilidade deles, e Elizabeth concordou. Ela voltou para casa e, já no carro, em frente à casa dos pais, ligou para a amiga avisando que chegou bem. Tecnicamente, ela estava do lado de fora da porta de casa. Ela só precisava desligar, pegar suas coisas e entrar. Mas o mais assustador é que, mesmo estando a poucos metros da porta de casa, Elizabeth nunca entrou. O que é realmente perturbador é que sua amiga não fazia ideia de que, após essa ligação, ela se tornaria a última pessoa a falar com Elizabeth. Poucos segundos após desligar o telefone, Elizabeth tirou o cinto, abriu a porta e saiu do carro. Mas o que aconteceu em seguida se tornaria um mistério que rapidamente terminaria em uma tragédia completa. Já era manhã de 16 de abril, algumas horas haviam se passado. A mãe de Elizabeth, Juanita, acordou e foi acordar Elizabeth também. Imagine o choque dela ao ver o quarto de Elizabeth vazio, algo nada típico. Juanita procurou Elizabeth na casa inteira, mas não a encontrou. E foi então que Juanita olhou pela janela de frente para a porta da frente e o que ela viu fez com que ela corresse para aquela porta. O carro de Elizabeth estava do lado de fora, vazio, com as chaves na ignição. A bolsa e o celular de Elizabeth estavam no carro, mas ela continuava desaparecida. Ela nunca deixaria o carro abandonado. Quem faria isso? Por que o carro estava sozinho e parecia que Elizabeth apenas tinha ido embora? Juanita sentiu que algo estava errado e então ligou para o departamento de polícia de Fort Worth para registrar o desaparecimento da filha de 28 anos. A polícia foi à casa dos pais de Elizabeth logo após o boletim de desaparecimento ser registrado, o que foi bem estranho. Como Elizabeth não conseguiu entrar em casa se estava a poucos passos da porta? Então, por enquanto, a polícia não podia fazer nada além de procurar por Elizabeth e torcer para encontrá-la ilesa. Elizabeth não tinha inimigos conhecidos. Ninguém teria motivo para sequestrá-la ou se vingar dela.
Isso era muito confuso para a polícia. Ainda assim, precisavam de respostas para trazer Elizabeth de volta. O que os investigadores não sabiam era que outra pessoa na área tinha acabado de encontrar algo. Mas eles jamais imaginaram que o achado resolveria o desaparecimento de Elizabeth. Alguém ligou para o 911 algumas horas após a meia-noite. Esse também era o horário presumido do desaparecimento de Elizabeth. Um pescador ligou da ponte Loop 820 com vista para o Lago Worth enquanto pescava tarde da noite. E agora, quando eu digo pescaria tarde da noite, é isso mesmo que quero dizer. Esse cara estava só passeando pelo lago à meia-noite, como se fosse só mais uma terça-feira. Para ele, acho que era mesmo, até que encontrou algo. A noite tranquila desse pobre pescador foi destruída quando ele ouviu um grito aterrorizante, de arrepiar, seguido de um som distinto de algo caindo ou sendo jogado no lago. Como era noite e escuro, o pescador não via quem estava na beira da água ou o que ocorrera. Mas o que ele conseguiu perceber foi que a figura, despencando no lago, tinha algo amarrado ao pescoço. Ela despencava de uma altura considerável, direto de um penhasco. O objeto que estava preso àquela figura em queda não era pequeno, como um tijolo ou algo assim. Era enorme, como uma pedra ou bloco de concreto, e só era visível no escuro por isso. Tudo além desse objeto meio que sumia na noite, e o pescador não conseguia distinguir o que era o quê. O cara ligou para o 911 imediatamente, pois sabia que o tempo era essencial. Ele percebeu que o objeto caído do penhasco provavelmente era uma pessoa. Ao ouvir um grito antes de ver um objeto grande cair na água, só restava presumir. Mas ele sabia que, se fosse uma pessoa, havia uma boa chance de ainda estar viva. Enquanto aguardava a polícia, ele tentou ver o topo da ponte. Mas como estava escuro e não havia muita visibilidade, o homem realmente não conseguia distinguir nada. Logo, os serviços de emergência, mergulhadores e bombeiros chegaram à ponte e conseguiram tirar a pessoa da água, mas já era tarde demais para ela. A pessoa já havia perdido a vida. Pelo que os pescadores ouviram nos gritos, parecia ser uma mulher. De fato, era o corpo de uma mulher. Ela estava vestindo um uniforme médico vinho. O mesmo uniforme que Elizabeth usava para trabalhar todos os dias. Ao retirar o corpo do lago, a polícia notou algo amarrado no pescoço da pessoa. Era uma pedra de concreto de 54 quilos presa com uma corda, quase o mesmo peso da própria mulher. A pedra era única, pois parecia ter sido usada em uma cerca. Sabe quando você instala uma cerca de madeira, cava um buraco e põe concreto ao redor do poste? Bem, essa chamada pedra parecia ter vindo de algo assim. Em poucas horas depois que o corpo foi enviado para exame e identificação, infelizmente foi confirmado que era Elizabeth Ariano, de 28 anos. Elizabeth, que tinha acabado de sair com amigos algumas horas antes, agora se foi, e a causa da morte dela foi, obviamente, determinada como afogamento. Mesmo com o corpo de Elizabeth encontrado, sua família e os investigadores ainda não sabiam disso ao responderem ao boletim de desaparecimento. Assim que Elizabeth foi dada como desaparecida, a polícia investigou as pessoas mais próximas dela. Talvez alguém soubesse para onde Elizabeth foi ou estivesse com ela, e a família se preocupasse à toa. Inicialmente, a polícia pensou que Elizabeth só estava se divertindo em outro lugar. Acharam que a mãe ocupada só queria uma pausa e sumiu do radar por um tempo. Mas a família dela foi rápida em descartar todas essas teorias. Sim, Elizabeth sabia que sua vida se tornaria difícil após o divórcio, tendo que trabalhar e cuidar dos filhos sozinha. Mas não era do feitio dela simplesmente largar tudo de uma hora para outra. Elizabeth era uma pessoa planejada. Se queria sair, avisava a família e resolvia tudo com os filhos para garantir que tudo corresse bem. Não era do feitio de Elizabeth simplesmente desaparecer do nada. A polícia começou investigando seus amigos próximos, que deram depoimentos iguais. Elizabeth estava feliz e autêntica no happy hour no bar. Ninguém parecia incomodado com ela e ela não pensava em largar tudo para dar um tempo. Isso deixou a polícia sem respostas. Além disso, quando eles olharam para o carro de Elizabeth, tiveram uma sensação muito estranha. As chaves na ignição só podiam significar duas coisas. Ou Elizabeth estava tão apressada que esqueceu as chaves na ignição ou foi forçada a sair do carro. Os pertences dela, como a carteira e a bolsa, também estavam no carro, então Elizabeth não teria saído sem a carteira e as chaves. Certo?
A menos que ela tenha sido forçada a sair e não tivesse opção, não havia motivo para Elizabeth abandonar o carro assim. A polícia também questionou os vizinhos próximos à casa da família de Elizabeth. Ninguém ouviu gritos ou barulho no meio da noite, e tudo isso era muito estranho. Com poucas informações e sucesso, a polícia passou a investigar a vida pessoal de Elizabeth, e foi então que ficaram atentos. Ao saberem do casamento fracassado de Elizabeth e da separação recente, a polícia precisou interrogar o marido. Eles não o consideravam suspeito, só queriam fazer algumas perguntas. Talvez Elizabeth tenha dito ao marido para onde ia e ele soubesse onde ela estaria. A polícia achava que o marido de Elizabeth teria uma resposta que facilitaria a solução do caso. Eles foram até a casa que Elizabeth dividia com seu marido de 36 anos, Rudy Ariano. Quando Rudy abriu a porta para a polícia e soube o motivo da visita, sua reação surpreendeu os investigadores. Rudy não parecia preocupado com sua esposa desaparecida. Quer dizer, claro, eles podiam estar separados, mas ela tinha deixado claro que queria o divórcio, então aparentemente ele já tinha começado a tentar seguir em frente. Mesmo assim, Elizabeth era esposa de Rudy e mãe de seus filhos. Eles se conheciam há 13 anos. Elizabeth foi a parceira no crime de Rudy por falta de uma palavra melhor, por tanto tempo. Separados ou não, se a esposa de alguém some sem avisar e deixa os filhos, qualquer pessoa ficaria alarmada e preocupada. Mas a polícia ficou um pouco surpresa com a reação de Rudy ao desaparecimento de sua esposa afastada. A polícia manteve essa informação em sigilo e iniciou as perguntas habituais para Rudy. Quando ele viu Elizabeth pela última vez? Elizabeth falou com Rudy antes de sumir? As mesmas perguntas de sempre? Rudy contou à polícia que viu Elizabeth pela última vez 2 dias antes de sumir. E a última vez que ele falou com ela ao telefone foi algum tempo antes do desaparecimento dela, por volta das 2 da manhã. Rudy contou à polícia que dormia em casa quando Elizabeth ligou, avisando que tinha chegado e logo levaria as crianças para vê-lo. A polícia então perguntou o que Rudy fez no dia em que Elizabeth desapareceu. Ao que tudo indica, Rudy tinha um álibi sólido. Ele disse à polícia que ajudava um amigo a colocar película nas janelas, o que demorou bastante. Ele afirmou que era por volta da meia-noite, quando finalmente chegou em casa e estava super cansado. Ele foi direto para a cama e só saiu às 7h30 da manhã seguinte. Elizabeth deveria trazer as crianças para encontrar Rudy, que esperou por elas, mas ela nunca apareceu. Foi então que Rudy presumiu que Elizabeth devia ter mudado seus planos, então ele simplesmente seguiu com o seu dia. Naquele momento, ele não deu muita importância à ausência de Elizabeth. Os dois estavam tentando se afastar um do outro de qualquer forma, então realmente não parecia tão estranho assim. Mas mesmo agora, com a polícia parada na porta dele, Rudy simplesmente não se incomodava nem um pouco com o desaparecimento da esposa. Ele parecia muito calmo, especialmente para alguém cuja esposa estava desaparecida há horas. As pessoas reagem de formas diferentes em situações distintas. Não existe um manual que diga às pessoas como reagir em situações desconfortáveis ou inesperadas. E talvez a situação do Rudy fosse a mesma também. Talvez ele estivesse sendo lógico e tentando ao máximo não perder o controle. Talvez, internamente, ele estivesse a 1 segundo de perder a cabeça, mas precisava manter a calma para a polícia. Os detetives saíram da casa do Rudy com mais perguntas, mas sabiam que precisavam investigar outras coisas. Se ninguém próximo a Elizabeth sabia seu paradeiro, a polícia precisaria rastrear seus movimentos com mapeamento de celular e dados de localização. Então foi exatamente isso que eles fizeram. Durante a análise dos registros telefônicos de Elizabeth, a polícia recebeu a notícia fatídica. Um corpo foi encontrado no Lago Worth e, com o desaparecimento recente de Elizabeth, os investigadores temeram o pior. Sabiam que Elizabeth usava uniforme vinho quando desapareceu. E quando eles ouviram o que a mulher no lago estava vestindo, foi como se tudo tivesse parado. Os investigadores do caso de Elizabeth finalmente souberam de quem era o corpo encontrado naquele lago e era Elizabeth Ariano. A investigação de pessoa desaparecida havia se transformado em algo completamente diferente. E agora a polícia tinha 2 tarefas em mãos. Primeiro, precisavam saber como Elizabeth morreu. E depois, informar a família sobre a tragédia. A ligação devastadora da polícia fez os pais e irmãs de Elizabeth viverem uma montanha-russa de emoções. Incredulidade, raiva, tristeza e confusão dominaram eles. Essa notícia é de partir o coração para qualquer um, mas para eles receberem isso de forma tão repentina, sem nenhum aviso ou preparação, foi simplesmente trágico do começo ao fim.
Inicialmente, presumiu-se que Elizabeth cometeu suicídio. Quero dizer, até certo ponto isso era plausível, mas não era o caso, especialmente quando alguém apareceu e mudou completamente o rumo da investigação. E agora a polícia sabia que havia crime envolvido. Quando a polícia levou a corda e a pedra de concreto como evidências e as mostrou para a família de Elizabeth, alguém imediatamente reconheceu os dois itens, e não era outro senão o filho mais velho de Elizabeth, que tinha apenas 14 anos quando perdeu a mãe da forma mais trágica possível. O filho de Elizabeth lembrava da corda porque brincava com ela quando a família morava na casa de Rudy, lar dos Ariano. O bloco de concreto, pedra ou como quiser chamar, era do próprio quintal de Rudy. Como mencionei, o concreto parecia ter sido usado em uma cerca, e o filho de Elizabeth confirmou que era parte de uma cerca antiga. Agora, mesmo que acreditemos por um segundo que Elizabeth queria acabar com tudo, por que ela iria justamente à casa de Rudy para pegar essa corda e essa pedra específicas? Se quisesse resolver sozinha, poderia achar uma corda e uma pedra pesada em qualquer lugar. Ninguém realmente acreditava que Elizabeth tomaria uma atitude tão drástica, especialmente quando não havia nada que indicasse que ela estava com problemas mentais ou que não estava lidando bem com as coisas. Para completar, aquela pedra pesava mais de 45 quilos. Mesmo se Elizabeth quisesse tirar a própria vida de forma estranha, provavelmente não conseguiria, pois pesava quase igual àquela pedra. Todas essas informações foram como uma bomba para a polícia. Tudo estava se encaixando perfeitamente. Quase perfeito demais. Neste ponto da investigação, a polícia já estava meio desconfiada do marido separado de Elizabeth, principalmente porque ele não tinha um bom álibi. Ele disse que estava com um amigo na noite em que Elizabeth sumiu, mas isso não bastava para um álibi sólido. Ele poderia facilmente estar mentindo, assim como um amigo dele. Então agora era hora de mergulhar fundo na investigação e descobrir o que Rudy realmente estava fazendo na noite de 15 de abril. A polícia analisou os registros telefônicos antigos e logo encontrou contradições no relato de Rudy. Quando Elizabeth saiu com as amigas, os registros mostram que Rudy ligou e mandou mensagens para ela várias vezes. Ele queria saber quando ela sairia do trabalho e para onde iria, mas por quê? Estavam no meio de um divórcio. Não era da conta dele, de jeito nenhum, o que Elizabeth estava fazendo. Em seguida, o mapeamento da localização do celular mostrou Rudy no local de trabalho de Elizabeth, pouco antes de ela sair com os amigos do bar, o que parece realmente assustador em retrospecto. Pior ainda, às 3 da manhã, na noite do desaparecimento de Elizabeth, o celular de Rudy indicou que ele estava perto da casa dos pais dela, apesar de ter afirmado que ficou em casa desde a meia-noite até às 7h30 da manhã seguinte. Obviamente, ele mentia e a polícia rapidamente se aproximava dele. As coisas se encaixavam e a polícia tinha certeza de que o marido enlutado não era santo. Para aumentar ainda mais a suspeita, como se não se preocupar com o desaparecimento da esposa já não fosse suficiente, Rudy não demonstrava o menor incômodo com a investigação ou com o andamento dela. Na verdade, a polícia percebeu que ele sequer se preocupou em entrar em contato com eles sobre a investigação. Ele simplesmente não se importava nem um pouco. Enquanto todos os outros, incluindo o padrasto de Elizabeth, irmãos, pais e os próprios filhos dela, estavam apavorados com as possibilidades que passavam por suas cabeças e pressionavam a polícia por respostas. A polícia enfim obteve o mandado de busca para a casa de Ruth. E quando eles foram para o quintal, de fato, encontraram uma cerca que estava destruída e uma âncora de concreto estava faltando. A polícia podia supor com segurança que a âncora faltante era a encontrada com o corpo de Elizabeth. Havia outras pedras de concreto parecidas perto da cerca no quintal. Ao verificar o carro de Rudy, a polícia achou pedaços de concreto quebrado na caçamba do caminhão. Essa era uma cena de crime tão clara quanto possível. Muito claramente, parecia que Rudy tinha pegado o pedaço de concreto, amarrado na Elizabeth, jogado ela com o concreto na caçamba do caminhão dele e depois dirigido até o lago. Parecia tão óbvio. Mas, para ter 100% de certeza, a polícia testou as amostras de concreto encontradas no caminhão do Rudy, assim como o concreto encontrado com o corpo da Elizabeth. E não é que eram exatamente iguais. A pedra usada para afundar Elizabeth foi retirada justamente da casa do próprio Rudy. A polícia já reunira várias provas contra Rudy. Agora, só faltava prendê-lo e, com sorte, obter respostas para esclarecer o assassinato repentino de Elizabeth.
Logo após, Rudy Ariano, 36, foi preso suspeito de matar a esposa em 26 de abril de 2016, só 10 dias após acharem o corpo de Elizabeth no Lago Worth. Ele ficou sob fiança de $500 mil na cadeia municipal de Mansfield e seria acusado de assassinato em breve. Após a prisão de Rudy, a polícia conseguiu juntar as peças do que pode ter acontecido com Elizabeth quando ela estava do lado de fora da casa dos pais na noite de 15 de abril. Os registros telefônicos ajudaram a identificar quem esteve onde e quando. Foi graças a esses registros telefônicos que a polícia conseguiu perceber que Rudy estava realmente, sem sombra de dúvida, mentindo. Claro, ele não estava agindo como um marido preocupado desde o início, mas a polícia não podia simplesmente prendê-lo só porque ele não estava preocupado com o desaparecimento da esposa. Mas agora eles tinham uma prova concreta. Ele não estava em casa quando disse que estava. Quando a polícia falou com Rudy após o desaparecimento de Elizabeth, ele disse que estava ajudando um amigo com as janelas e só saiu de casa às 7h30 do dia seguinte. Os registros telefônicos mostravam outra coisa. Os registros telefônicos de Rudy indicam que ele estava fora do trabalho de Elizabeth quando ela saiu. Ele ficou na área onde Elizabeth trabalhava por horas. Isso foi realmente estranho para a polícia, assim como para todo mundo. Por que Rudy seguia sua esposa separada até o trabalho? Como ele sabia que ela sairia logo? Tenho certeza de que Rudy sabia da rotina de Elizabeth, pois moraram juntos por mais de uma década. Mesmo assim, Rudy no trabalho de Elizabeth é estranho. E juntar as peças do que aconteceu depois deixou todo mundo desconfortável. Mas tem mais. Rudy não foi ao trabalho de Elizabeth. Os registros telefônicos mostraram que ele já estava na área dos pais de Elizabeth antes dela chegar na garagem após sair com os amigos. Rudy estava basicamente na casa dos pais de Elizabeth no meio da noite, apenas sentado lá, porque os pais dela nunca mencionaram tê-lo visto naquela noite. Ele deve ter ficado lá por um tempo desconhecido. Ele não tinha motivo algum para segui-la, especialmente naquele horário estranho. Mas se você achou que Rudy tinha terminado, bem, ainda tem muita coisa para analisar nesses registros telefônicos. Os registros telefônicos de Rudy, assim como os de Elizabeth, mostraram que Rudy estava ligando insistentemente para o telefone de Elizabeth no trabalho. Rudy sempre perguntava a Elizabeth quando ela sairia do trabalho e se poderiam se encontrar. A polícia achou que isso era Rudy procurando a chance perfeita para agir. Até onde se sabe, Elizabeth nunca atendeu nem respondeu às mensagens de Rudy. Provavelmente foi aí que ele apareceu para observar e esperar. Vamos descobrir isso nos dias antes do desaparecimento de Elizabeth. Ela supostamente havia informado a Rudy que ficaria em um hotel por tempo indeterminado. Rudy não queria que sua esposa separada e seu filho ficassem em um motel ruim, então insistiu que ficassem em sua casa por enquanto. Mas obviamente ela recusou. Elizabeth queria o divórcio e recomeçar, mas sabia que a oferta de Rudy era uma tentativa de reconquistá-la e não ia ceder. Apesar de tudo, era evidente que Rudy estava preso em várias mentiras. Ao fim de suas histórias, ele disse que estava sozinho em casa dormindo quando Elizabeth ligou às 2 da manhã, para falar sobre levar as crianças. Mas isso também foi provado ser falso quando os registros telefônicos mostraram que nenhuma ligação desse tipo foi feita, nem Rudy estava em casa nesse horário. Além dos registros telefônicos, a polícia logo descobriria algo aterrorizante. Veja, perto da casa de Elizabeth, várias câmeras de segurança tinham acabado de ser instaladas. Coincidência ou sorte, essas câmeras recém-instaladas registraram algo que ajudou a esclarecer esse caso confuso. Por volta das 2h41 do dia, 16 de abril, o carro de Elizabeth foi visto chegando à casa da família. Mas, momentos depois, esse carro foi embora por razões desconhecidas. Por volta das 3 horas, uma Dodge Ram branca, igual a de Rudy, foi vista indo ao norte da casa dos pais de Elizabeth. Mesma cor e modelo. Essa foi outra evidência incriminadora encontrada perto da casa de Elizabeth. As imagens eram granuladas e a placa do carro não pôde ser identificada na hora. Mas o caminhão estava a caminho da ponte Loop 820A, mesma ponte onde o corpo de Elizabeth foi encontrado. Para confirmar isso, a polícia analisou horas de gravações na mesma área. E minutos depois, aquela mesma caminhonete branca foi vista na North Main Street, logo ao sul da ponte onde Elizabeth caiu ou foi empurrada para a morte. Além disso, soube-se que Rudy se divertia muito após a trágica morte de Elizabeth. Um vizinho se lembrou de ter visto Rudy sentado na varanda da frente, bebendo cerveja e ouvindo música alta. Ele não parecia quem perdeu a esposa de 13 anos e mãe de seus filhos. Na verdade, ele parecia feliz, até mesmo em êxtase.
Os investigadores ainda tinham dificuldade para fazer Rudy falar sobre o que aconteceu com sua esposa. Ele ainda tentava negar tudo, mesmo com as evidências colocando-o na cena do crime. Bem, os investigadores tinham outras cartas na manga. Eles estavam certos de que Rudy seria condenado pelo júri pelas evidências contra ele. Se fosse considerado culpado, Rudy provavelmente pegaria a pena de morte. Bem, foi isso que fez Rudy voltar ao seu juízo, e o covarde finalmente se rendeu diante dos investigadores e concordou com um acordo judicial. Ele seria acusado de assassinato, mas evitaria a pena de morte ao se declarar culpado. Rudy valorizava a própria vida, mas não a da esposa, por isso aceitou rápido o acordo judicial. Esse vai e vem só acabou após 3 anos. E em 30 de janeiro de 2019, Rudy finalmente se declarou culpado das acusações contra ele, mesmo sem explicar exatamente ou entrar em detalhes sobre o que havia feito com Elizabeth. Mas os investigadores tentaram juntar as peças do que poderia ter acontecido, e os detalhes desse crime eram totalmente inacreditáveis. Provavelmente vai te dar vontade de vomitar. Acredita-se que Rudy ficou seguindo Elizabeth o dia todo. Ele tentou ligar para ela, mandou mensagens, mas Elizabeth não estava dando atenção para ele. Não entendíamos por que Rudy insistia em falar com Elizabeth, já que estavam separados e não tinham mais o que conversar. É exatamente isso que torna esse caso tão perturbador e confuso. Nunca saberemos por que Rudy atacou Elizabeth de forma tão implacável e insensível. Acredita-se que, após Elizabeth se despedir dos amigos e ir para casa, Rudy a seguiu em sua caminhonete branca. Ao chegar em casa e avisar os amigos, Elizabeth provavelmente deu a Rudy sua grande chance. Elizabeth se distraiu por um momento e foi aí que Rudy atacou. Ele se aproximou de Elizabeth, tirou-a do carro e os dois partiram na caminhonete dele. As câmeras de segurança registraram a caminhonete deixando a casa dos pais de Elizabeth, o que é muito assustador. Elizabeth estava no carro nessas imagens, lutando com Rudy ou com muito medo. Acredita-se que Rudy dominou Elizabeth e amarrou uma corda e uma pedra pesada no pescoço dela. Em seguida, ele foi até a ponte de Lake Worth e empurrou a pedra de concreto que estava amarrada ao pescoço dela, fazendo com que Elizabeth caísse junto com a pedra. A pedra impediu Elizabeth de voltar à superfície e ela provavelmente lutou muito até perder a vida tragicamente. Outra suposição muito assustadora feita pela polícia é que a pedra foi amarrada ao corpo de Elizabeth, especificamente para que ela afundasse no fundo do lago e nunca fosse encontrada. Felizmente, esse não foi o caso, porque Deus abençoou aquele pescador. Ele ajudou a recuperar o corpo de Elizabeth e fez com que esse caso fosse encerrado rapidamente. Sem aquele pescador, Elizabeth provavelmente nunca teria sido encontrada. É assustador pensar que Elizabeth ainda estava viva quando foi arrastada por quase 12 metros para dentro da água. Se você se lembra, o pescador ouviu os gritos de uma mulher pouco antes de vê-la caindo. Você deve se perguntar quais foram os últimos pensamentos de Elizabeth ao ver o próprio marido, pai de seus filhos, jogando-a no lago como uma pedra na água. O homem realmente não tinha preocupação no mundo. Ele simplesmente estava ressentido e determinado a descontar sua raiva na mulher, que dizia amar e valorizar há 13 anos. Isso não foi acidente, ao contrário do que suspeitou a polícia. Rudy sequestrou Elizabeth de propósito e a prendeu com peso para impedir que se salvasse. Rudy queria que Elizabeth desaparecesse, mas por qual motivo? Bem, só Rudy sabe, e ele não está falando. Alguns dias após Rudy se declarar culpado, ele foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender o motivo. Por que Rudy foi tão longe? Por que ele escolheu uma maneira tão hedionda e violenta de assassinar sua esposa? Qual foi o motivo? O que fez Rudy sair dos trilhos e recorrer ao assassinato? Bem, isso é algo que provavelmente nunca saberemos. Rudy foi muito reservado sobre o motivo de ter matado sua esposa e todos ficaram chocados. Não apenas por descobrir que foi Rudy, o próprio marido de Elizabeth, quem a matou, mas também pelo fato de não haver nenhum sinal ou indício. Nem mesmo a própria família de Elizabeth sabe o que aconteceu a portas fechadas. Eles não sabem se foi abuso doméstico, infidelidade ou outro motivo que levou à separação. É tão misterioso para eles quanto é para nós. Na maioria dos casos em que um dos cônjuges é vítima do outro, geralmente há um motivo por trás do aumento da tensão até chegar a um assassinato frio e calculado. Às vezes, é a pressão de um divórcio, pagar pensão alimentícia, pensão para o cônjuge, alguma coisa assim. No caso de Elizabeth, o motivo permanece oculto sob uma espessa camada de especulação.
Talvez Rudy não aceitasse que Elizabeth seguiu em frente tão facilmente, já ele não conseguiu. Ele pensou que a melhor forma de ensinar uma lição a Elizabeth, só por ela viver sua vida, era matá-la e deixar os filhos sem mãe e pai. No final, novamente, só a família de Elizabeth e seus filhos sofreram. Essas pobres crianças perderam a mãe e o pai delas foi o motivo de tudo ter desmoronado. Elizabeth era uma mãe maravilhosa e, pelo que parece, uma pessoa incrível de modo geral. Mas isso não impediu que um monstro vingativo e orgulhoso tirasse a vida dela e deixasse seus filhos órfãos. Rudy não pensou nem se arrependeu de sua decisão. Ele empurrou Elizabeth no rio como se fosse um obstáculo e tudo terminou em tragédia. Se ele agiu por rancor, ciúme, raiva, ganância, divórcio ou não querer pagar pensão, nunca saberemos. Mas é de partir o coração que Elizabeth tenha perdido a vida dessa forma, sofrendo até seu último suspiro. Após a sentença, a família de Elizabeth fez declarações emocionais, comoventes e de partir o coração sobre o impacto da perda. As irmãs de Elizabeth, Aile e Jo, que eram extremamente próximas uma da outra, estavam em lágrimas no tribunal, mas foram corajosas o suficiente para olhar Rudy nos olhos e tentar ao máximo fazê-lo sentir a dor delas. Elas culparam Rudy por arruinar a vida dos filhos ao privá-los da mãe, do amor e da segurança. As irmãs de Elizabeth contaram que os filhos dela choram toda noite com saudade da mãe. Eles não precisam saber das coisas sombrias que causaram a morte da mãe. São só crianças e querem a mãe de volta. É algo tão devastador que essas crianças sejam obrigadas a lidar com isso, sabendo muito bem que nunca mais verão a mãe e que a culpa é do pai delas. O padrasto de Elizabeth, Fidel, também depôs, e sua declaração também foi focada principalmente nos filhos de Elizabeth. No fim, Fidel olhou Rudy nos olhos e disse o que todos pensávamos: espero que você apodreça no inferno. Rudy, sendo o monstro que é, nem sequer piscou durante as declarações. Ele estava estoico, sem emoção, mãos para trás e olhar vazio. Ele não tinha um pingo de culpa no rosto, e isso deixou todos ainda mais irritados. O que mais dói na família de Elizabeth é saber que, enquanto ela estava desaparecida, Rudy estava com eles, postando fotos da esposa e pedindo informações, sendo ele o responsável por todo o sofrimento. Na verdade, ele só fingia para evitar suspeitas, mas no fim, a polícia já o vigiava o tempo todo. A personalidade dupla de Rudy basicamente traiu a família da pior maneira possível. A única vez que Rudy demonstrou alguma emoção foi no enterro de Elizabeth, onde ele fingiu ser o viúvo devastado e cheio de dor, e ficou ao lado de Jo e Aile, fingindo chorar o tempo todo. Elizabeth era mãe, irmã, filha e tia, e era o tipo de pessoa que qualquer um adoraria conhecer. Ela era uma mãe incrível e fazia tudo para dar uma vida confortável aos filhos. Mas no final, a própria vida dela foi tirada dela. E ainda por cima, por alguém que já foi seu parceiro de vida e melhor amigo. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Quero agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo C e Luísa O'Halloran. Se você também quiser se tornar membro do canal, terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público. É uma ótima forma de apoiar o canal. Agradeço muito a todos que decidiram ajudar. Para participar, clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo ou use o link na descrição. E não se esqueça, as camisetas de True Crime Stories também já estão disponíveis. Você pode pegar uma delas através de um link na descrição também. Se gostou do vídeo, veja este outro caso interessante que cobri e inscreva-se, é grátis. Isso só mantém você atualizado com todos os meus vídeos futuros. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês no próximo vídeo.